E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero falar hoje sobre escrita acadêmica. Eu quero deixar algumas dicas aqui para você poder dominar ou começar a dominar a escrita acadêmica. Você apanha quando tem que escrever um texto acadêmico, você chora, você sofre. Escrever os seus trabalhos na universidade deixa você apavorado, deixa você incomodado, aborrecido. Então, esse vídeo é para você e eu espero que eu consiga te ajudar a resolver esse problema. Naturalmente que eu já sou uma pessoa da academia já bastante experiente, né? A minha barba branca entrega que eu já tenho bastante idade. E como eu estou desde novinho frequentando a universidade, primeiro como aluno e agora nos últimos anos como professor, eu acho que tenho algumas ideias para ajudar você a resolver os seus problemas. Então me acompanha nos próximos minutos e eu espero que você fique até a última dica, porque a última é sempre a mais importante, tá bom? Se você não é inscrito no meu canal, não se esqueça de se inscrever e se gostar do vídeo, não esquece de deixar aí o seu like. Então vamos lá, como é que eu posso me dar bem na escrita acadêmica? Então vamos lá, a primeira dica é: identifique os autores ou autoras especialistas na área que você pesquisa. Ou seja, para escrever bem, você precisa ser um leitor ou leitora experiente, você deve ler. Você fala assim, mas eu não tenho tempo para ler, eu tenho que fazer um trabalho semestral. Comece a ler. Quanto antes você começar a ler, melhor. E se você quer levar uma vida acadêmica, se você tem a academia como estilo de vida, quanto antes você começar, melhor. Então, identifique os autores importantes da sua área, faça um plano de leitura e comece a ler e leia. Leia sempre, leia permanentemente. Quanto mais você lê, mais capacidade de escrita você vai ter. Porque uma coisa é a habilidade estritamente técnica de escrita, outra coisa é também uma outra habilidade que é fundamental para quem escreve, é ter conteúdo, ter ideias, e normalmente essas ideias vêm através da leitura de autores e autoras. Segundo lugar, fundamental para a escrita acadêmica é você citar os autores importantes da sua área. Mas não é apenas citar, às vezes as pessoas fazem um trabalho e enchem de citações e vão simplesmente intercalando uma citação, outra. Não basta citar um autor, é necessário debater, é necessário analisar a citação que você está fazendo. Não faz sentido nenhum fazer um monte de citação sem que você faça análise desses autores e autoras que são especialistas na área. O que confere o caráter acadêmico a um texto é o fato de você conhecer, citar e analisar os autores especialistas dentro da sua área. O que diferencia um texto acadêmico de um texto de opinião ou um texto de fake news é que um texto acadêmico ele precisa necessariamente estar embasado em autores e autoras que são especialistas do campo que você está escrevendo. Então, por exemplo, você vai escrever um texto de teoria ou de historiografia, da área de história, que é a minha área de especialidade. Você precisa dialogar com Roger Chartier, um historiador francês importante da atualidade. Você precisa conhecer Carlo Ginzburg, que é um historiador italiano importante da atualidade, e por aí vai. Então, conheça os especialistas, cite os especialistas, mas não se limite a citar. Analise, discuta, opine, corra riscos. Uma coisa irritante é quando o aluno ou a aluna se esconde por trás de 1 milhão de citações e não se expõe ao mínimo risco de emitir uma opinião, uma análise, de polemizar, de discordar desse autor. Terceira dica: use autores e autoras com posicionamentos diferentes entre si. Isso ajuda muito no trabalho, na escrita acadêmica, porque você vem e diz, olha, fulano de tal pensa dessa forma. Você cita, você analisa o pensamento desse autor. Em seguida você diz, mas o cicrano
pensa diferente, ele se opõe a esse autor. E aí você vai confrontando esses dois autores, e nesse confronto de ideias desses dois autores, você vai construindo a sua própria opinião sobre o assunto. Então use autores com posicionamentos teóricos diferentes entre si. E, em quarto lugar, use autores com posicionamentos teóricos diferentes do seu. Todos nós temos preferências, todos nós gostamos, todos nós temos um viés político, ideológico, e a nossa tendência é rechear os nossos textos acadêmicos apenas daqueles autores que a gente gosta, ou que estão alinhados a esse posicionamento político, ideológico ou teórico com o qual eu estou identificado. Faça o exercício de inserir também autores dos quais você discorda, mas claro, lembre-se sempre de ser honesto, nunca refute um autor, nunca descarte, nunca critique, nunca discorde de um autor se você não leu suficientemente esse autor, né? Tá acontecendo muito isso na atualidade. As pessoas discordam, elas odeiam determinados pensadores, e você percebe através do argumento dessas pessoas que elas nunca leram esse autor. Não existe no mundo acadêmico não li e discordo. Você só pode discordar depois que leu, depois que compreendeu. Isso é o que a gente chama de honestidade intelectual, e esse é um valor fundamental da vida acadêmica, pelo amor de Deus, presta atenção nisso, que isso é fundamental. Então, se você é marxista, pegue um autor crítico do marxismo. Se você é crítico do marxismo, pegue um texto marxista, faça contraponto, isso rende um debate maravilhoso, isso enriquece a sua escrita, isso te dá ideias, isso te dá insights para a escrita. Em quinto lugar, varie o estilo de escrita entre primeira e terceira pessoa, seja do singular como do plural. Via de regra, a academia há muitos anos vem recomendando que se escreva em terceira pessoa em tom impessoal. Eu simplesmente não suporto texto em tom impessoal. Acho isso de uma pobreza, acho isso tão pouco estimulante, né? E eu não sei se vocês percebem, mas muitos autores e autoras da atualidade estão escrevendo muito em primeira pessoa, às vezes primeira pessoa do singular. Se você pegar, por exemplo, este livro do filósofo contemporâneo espanhol Paul Preciado, ele alterna neste livro, ele alterna um argumento filosófico, ele cita, por exemplo, Foucault, Deleuze, né? E ele alterna com experiências pessoais, né? Ele vai narrando o que aconteceu, como é que ele experimentou esse conceito na vida dele, como é que isso repercute na sua vida pessoal. Então, hoje, mesmo os textos acadêmicos, eles estão agora permeáveis a essa duplicidade de registro entre terceira e primeira pessoa. Ou seja, você pode citar, você pode analisar os autores, e isso você vai usar um tom impessoal, se você quiser, em terceira pessoa. Mas há momentos em que você vai dizer, bom, eu analisei o fulano, o cicrano, o beltrano, e agora eu também gostaria de manifestar a minha opinião sobre esse assunto, e nesse caso você pode e deve usar a primeira pessoa, e assuma todos os riscos do seu posicionamento. Porque é assim, gente, a vida é um risco, a academia é um risco, tudo é um risco. E a gente tem que dar a cara para bater ao manifestar opiniões, impressões, percepções. Acadêmicos, parem de se esconder atrás de milhares e milhares e milhares de citações. Citem menos e se posicionem mais. Corram risco. As pessoas talvez vão enfiar o dedo na sua cara, vão dizer que não concordam com o seu posicionamento. Mas a academia é assim, a academia é um campo de litígio, de conflito, de treta, e a gente tem que aprender a lidar com isso. Naturalmente que a gente discute ideias na academia, a gente não ataca pessoas, a gente discorda, a gente promove um debate de ideias, né, sem ofender as pessoas, mantendo a gentileza, mantendo a generosidade, mantendo o amor, né? Vamos falar de amor, né? Estamos vivendo uma época de ódio, as pessoas estão raivosas, né? Vamos contestar as pessoas amorosamente. Olha, fulano,
Eu discordo do seu argumento e use argumentos. O que acontece é que tem muita gente muito mal informada, muita gente sem capacidade argumentativa e quer também contestar. E aí o que resta para fazer quando você não tem argumento? Você ataca as pessoas, você destila raiva. A academia deveria ser diferente. Na academia não deveria existir espaço para esse ódio. A academia deveria ser permeada por debates intensos, por debates calorosos, mas igualmente respeitosos. Sugeriria, em sétimo lugar, utilizar a seguinte estratégia da psicologia freudiana e junguiana, se você quiser. Escreva com o inconsciente e revise com o consciente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: escrever é uma atividade, mesmo a escrita acadêmica, é uma atividade de criação. Quando você está escrevendo, você está criando. E quem cria é o nosso inconsciente. Então você deve, ao sentar, por exemplo, ao computador para escrever à vontade, sem filtro, sem censura, sem se preocupar com formato, sem se preocupar com gramática, sem se preocupar com nada. Crie, deixe as ideias fluírem. Depois que você escreveu, criou, de preferência encoste o seu texto por alguns dias, descansa, e aí então você retoma o seu texto, e aí então que o texto está criado, você coloca ele nas regras da ABNT, as regras de normatização acadêmica, as regras de formatação. Depois você coloca nas regras da gramática, depois você corrige os conceitos que foram colocados de forma talvez impetuosa e imprecisa. Mas não faça a sua função consciente podar a sua função inconsciente. Me parece, a minha opinião é que o que as pessoas chamam de bloqueio criativo é o seu consciente sabotando o seu inconsciente. Não deixe o seu consciente sabotar o seu inconsciente. Crie livremente, né? Pense num artista, num pintor fazendo uma tela abstrata. Pense, né? A atitude de escrita é como você pegar um monte de pote de tinta e você se lambuza como se fosse uma criança, vai puxando, vai espatulando, vai pintando, vai esfregando com a mão essa tela e faz o que você quer, mistura as cores do jeito que você quer. Essa é a experiência estética de criação mais deliciosa que existe na face da Terra, quando você cria sem nenhum bloqueio. Depois, se você quiser fazer algum reparo, depois se você achar que o quadro está desequilibrado, que precisa um pouco mais desta ou daquela cor aqui e ali, então você dá uma racionalizada na hora de retocar, na hora de tentar equilibrar o seu quadro. A minha oitava dica é: alterne o trabalho de escrita com alguma atividade lúdica. Ou seja, por exemplo, vou narrar a minha experiência. No ano passado, no fim do ano passado, eu terminei de escrever um livro. E esse livro eu escrevi da seguinte forma: eu me programava para escrever diariamente algumas horas. Eu escrevia por 2, 3 horas, parava e pintava, fazia artesanato por 2, 3 horas, dava uma relaxada e deixava ali o meu cérebro funcionando, a minha mente criando, a minha mente gerando novas ideias. Aí eu relaxado, pintando, eu ia tendo novos insights, parava de fazer artesanato, parava de pintar, voltava e escrevia. Quando começava a ficar cansado, eu parava e voltava a fazer uma atividade lúdica. Então, se você estiver relaxado, se você estiver feliz, se você estiver empolgado com o que você está fazendo, você vai criar muito melhor, você vai escrever muito melhor. Nunca escreva 10, 12, 14 horas por dia sem descanso, sem se divertir, sem fazer algo de legal, tá bom? Alterne sempre escrita com atividade lúdica. Minha nona dica é: revise muitas vezes o que você escreveu até o texto maturar. Já ouviu falar nisso? Queijo maturado. Você pega lá um queijo 12 meses maturado, 24 meses maturado. Ele fica lá, o cara faz o queijo
e bota ele lá, fica meses descansando. Ou vinho, se você quiser, eu adoro vinho, né? Faz o vinho, prepara o vinho e deixa ele ali no barril de carvalho. Depois tira do barril de carvalho e deixa amadurecendo no tanque de aço. Depois tira do tanque de aço, deixa amadurecendo na garrafa por alguns anos. Só depois ele vai para o consumo. E se você quiser, mesmo depois de comprar o vinho, você ainda pode deixar, se ele for um vinho de guarda, pode deixar alguns anos guardado na sua casa. A mesma coisa serve para o texto de escrita. Você escreve e revisa. Deixa o texto amadurecer mais um tempo, volta e revisa esse texto, e revisa, e revisa, e revisa. O último texto que eu escrevi, eu revisei umas 4, 5 vezes o texto todo antes de enviar para a editora, e depois revisores profissionais foram lendo, relendo, mandando, e eu revisando meu texto a partir da leitura crítica deles. É assim que um texto fica menos imperfeito, né? Não tenha a ilusão de que seu texto um dia vai ficar perfeito, não existe perfeição, mas ele pode ficar bom, ele pode ficar muito bom, ele pode ficar pouco imperfeito, com poucas imperfeições, e o número de revisões que você faz diminui bastante o número de imperfeições que ele tem. Por fim, a minha 10ª e última dica: alterne escrita com repouso para deixar o texto ser depurado, certo? Eu tive uma vez uma aluna que dizia que preferia os livros aos amores, né? Se eu posso dar uma sugestão para qualquer pessoa que está aprendendo a escrever, fique com os textos e os amores, de preferência intercale escrita e os seus amores, sejam amores humanos, ou seja, amor por qualquer atividade que te deixe feliz. Nunca estude, né? Então você fala assim, olha, eu tenho 3 meses para escrever um texto. Não deixa para escrever na véspera da entrega e fica 24 horas escrevendo. Seu texto está condenado já a não prestar se você fizer isso. É melhor escrever 1 hora por dia durante diversos dias seguidos, durante esses 3 meses, do que escrever 24 horas, 30 horas, 100 horas seguidas às vésperas da entrega. Tá? Por quê? Porque escrever é uma atividade que exige sempre depuração. Cada vez que você alterna, cada vez que você para, cada vez que você repousa, né? Cada vez que você dá um tempo para esse texto, para poder se divertir, poder brincar, poder fazer algo divertido, esse texto está amadurecendo e ele está se tornando melhor. Tá bom? Eu espero que tenha ajudado você. Depois me conta aí se isso ajudou mesmo, se isso produziu algum impacto na sua vida acadêmica, tá bom? E me conta, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.